Muito bem, bom dia com alegria, bom dia Val, bom dia Leila, bom dia a cada um dos meus irmãos que estão aqui. Eu os amo, agradeço as orações que têm sido levantadas à minha pessoa e quero agradecer por tudo que Deus tenha realizado em nossa vida. Ah, o tema da minha mensagem de hoje, da minha reflexão é: por que devo amar Jesus? Esse tema surgiu motivado por uma situação que eu passei. Estava fazendo pesquisa bíblica e, ao fazer pesquisa bíblica para encontrar pessoas que desejam estudar a palavra, eu percebi que algumas pessoas não se interessavam muito, né? E eu perguntava para elas, né? Olha, nós vamos estudar, o nosso desejo é estudar a palavra, é apresentar Jesus. Jesus te ama muito, né? E percebi que as pessoas, algumas delas, né, naturalmente nem todas, embora acreditassem em Jesus, embora dissessem, olha, eu tenho fé em Jesus, mas quando eu as convidava para estudar a palavra, elas não demonstravam interesse. Eu comecei a refletir, pensando, poxa, é, as ofertas, o mundo tem oferecido tanta coisa, são tantas opções, que o interesse das pessoas por Deus, embora reconhecendo que Ele é o Criador, o interesse das pessoas por Jesus, embora reconhecendo que Ele é o Salvador, tem sido colocado em segundo plano. Ir à igreja, estudar a Bíblia, assuntos espirituais estão ficando em segundo plano na vida de muitas pessoas. Tá? Por esse motivo, esse tema, né? Por que devo amar Jesus? E vendo alguns materiais, alguns livros, eu encontrei um que quero compartilhar, vendo alguns conteúdos, que eu encontrei alguns aqui que eu quero compartilhar com vocês, do pensamento e trazer uma linha de argumentação. Quero começar com uma história. Por que devo amar Jesus? Perguntou certo dia o filho ao pai, tentando achar uma resposta que satisfizesse a curiosidade do garoto. Olhou bem nos olhos dele e indagou: Você gosta do papai? Claro que sim, respondeu. Mas você já pensou por que que gosta do papai? Os olhinhos do garoto se movimentaram de um lado para outro e, com um sorriso iluminando-lhe o rosto, disse: Porque você gosta de mim. Você entendeu? O amor tem o poder de cativar. O amor gera amor. Ninguém resiste ao magnetismo do amor. E uma das grandes verdades bíblicas é que Cristo nos amou de tal modo que o mínimo que podemos fazer é amá-lo também. Vejamos alguns textos. Romanos, muito conhecidos, Romanos 8, versos 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Efésios capítulo 5, verso 2. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas por que é que o ser humano não consegue amar a Deus? Por que é que o ser humano, ele até diz que ama, mas ele
A conclusão que a gente chega é que é um amor superficial, sem profundidade. O que acontece? Talvez porque não entendemos o que ele fez por nós. Falamos constantemente que ele morreu na cruz para nos salvar, mas não entendemos plenamente o que isso significa. Eu, particularmente, tenho ouvido muitas vezes que Jesus morreu por nós, desde quando éramos crianças, e, e que é possível que tenhamos nos familiarizado com essa verdade a ponto de perdermos o verdadeiro significado. Romanos capítulo 5, verso 8, está escrito: Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E para entendermos melhor o amor de Jesus, né? Entendermos essa situação de pecadores que nós nos encontramos, precisamos voltar ao livro de Gênesis. E lá, ao criar o ser humano, Deus deu uma ordem a Adão e Eva. Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes ou comeres, certamente morrerás. Nessa ordem está envolvido o princípio de retribuição. Em outras palavras, a obediência merece vida e a desobediência merece morte. O homem pecou, todos nós pecamos, e como consequência, a nossa recompensa devia ser o quê? A morte. Tínhamos que morrer. Romanos 6, 23, está escrito: o salário do pecado é a morte. Acontece que o ser humano não quer morrer. Ele clama: Pai, perdoa-me. Sabe o que ele está querendo dizer? Pai, eu pequei, mereço morrer, mas por favor, não quero morrer. Essa súplica do homem cria um conflito para Deus, porque ele é Deus e sua palavra não muda. Se o homem pecou, tem que morrer. Mas se ele ama o ser humano, não pode permitir que um homem morra. Então, o que fazer? Não é uma controvérsia? Se existiu pecado, tem que existir morte. E sem derramamento de sangue, não há remissão. Hebreus capítulo 9, verso 22. Um homem não quer morrer, mas alguém tem que morrer. Alguém tem que pagar o preço do pecado no lugar do ser humano. E aí, Jesus, com seu infinito amor, diz: Pai, o homem merece morrer porque pecou. Mas antes de cumprir a sentença, quero ir até a terra como um homem e viver como ele. Quero assumir a natureza do homem, experimentar seus conflitos, sua tristeza, suas alegrias e tentações. Quero me revestir de humanidade. Foi por isso que Cristo veio a este mundo. Ele veio como uma criança. Ele não apenas parecia um homem, ele era um homem de verdade, como você e eu. Teve as mesmas lutas que você tem, sentiu-se às vezes sozinho e incompreendido como eu e você. Experimentou tentações, e é por isso, e não simplesmente porque é Deus, que ele está mais pronto a amá-lo e compreendê-lo do que a julgá-lo e a condená-lo. Falando nas tentações, a gente lembra, após o momento ali em que Jesus foi batizado, nós lembramos que ele foi batizado, Lucas capítulo 4, ele foi batizado e depois de batizado, ele foi tentado, não é assim? Ele foi tentado. E eu estou procurando aqui,
o texto da tentação de Cristo, Lucas capítulo 4, versos 1 em diante. E o texto diz o seguinte: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: Se és o filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Necessidade. Jesus foi tentado nas suas necessidades primárias, né? Necessidade do pão. Verso 4. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, não só de pão viverá um homem. E elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse o diabo: Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e eu a dou a quem eu quiser. A segunda tentação de Cristo, ela faz uma referência à riqueza, ao poder. O inimigo oferece isso, esses bens, esse poder, e são coisas que as pessoas querem, né? Riqueza, poder. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Verso 8 agora, mas Jesus, verso 9 agora. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se és o filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Aqui nós encontramos o da autossuficiência, né? Das pessoas poderem viver independente de Deus, não é? E aqui também o inimigo faz essa oferta e Jesus responde, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. O inimigo usa, inclusive, a palavra de Deus para dizer: ó, Deus, ele vai te dar prosperidade, você vai ser rico, e você vai ter tudo o que você sonha, né? O dinheiro vai lhe proporcionar isso. E o inimigo continua dizendo: eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Então Jesus responde: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E aí, passando que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. O, o inimigo, como fez com Jesus, faz conosco. Ele fica colocando sugestões para nós, para que nós usa e aproveita os momentos oportunos, né, para nos fazer pecar. Fato é que Jesus ele passou, ele sentiu as nossas necessidades. Ele veio, revestiu-se, experimentou suas tentações e é por isso que não simplesmente é Deus e ele está mais pronto a amá-lo e compreendê-lo do que julgá-lo e condená-lo. Deus, Jesus, ele sabe o que passa no seu coração. Ele sabe o que passa na sua vida. Ele sabe. Gostei do estudo da Escola Samba aqui nessa semana e a irmã trouxe assim, a lição de uma maneira assim, bem especial. Gostei demais. Um dos pontos marcantes da lição é justamente esse.
Deus, ele não quer que a gente sofra, mas quando o sofrimento bate a porta, ele nos ensina através das dificuldades que nós passamos. E o próprio Jesus passou por essas dificuldades. O Senhor Jesus viveu neste mundo por 33 anos. A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, mas não pecou. Está escrito em Hebreus capítulo 4, verso 15. Ora, se ele viveu neste mundo como homem, e como homem foi tentado e não pecou, pelo princípio de retribuição, ele merece a vida. Não é verdade? Ele não pecou. Então ele merece a vida. Agora, vamos imaginar um diálogo entre Cristo e seu Pai. Ele diz: Pai, eu vivi na terra como ser humano e fui tentado em tudo, mas não pequei. Como ser humano, ganhei o direito à vida. O homem, pelo contrário, pecou e merece a morte. Agora, Pai, o princípio de retribuição não impede que haja uma troca. Sendo assim, a morte que o homem merece, quero morrê-la eu. E a vida que eu mereço, porque não pequei, quero oferecê-la a um homem. Quero oferecê-la a um homem. Isso me faz lembrar uma meditação do pastor Morris Wendel. Me parece que foi ele que contou essa bonita história. No tempo da escravatura, havia um homem muito forte, um negão muito forte. E esse negão, ele tomou a decisão de não trabalhar mais. E ele disse: Olha, não trabalho mais, pode me bater, pode me matar, não trabalho, estou cansado dessa vida, eu não trabalho mais. Então, o escravo, o senhor dele, vendo que ele era um homem forte, vistoso, ele resolveu levá-lo para o mercado de escravos e vendê-lo, para não tomar prejuízo, visto que ele estava tendo problema com o negão. E o negão foi lá para o mercado de escravos. Lá, na exposição, vários escravos, as pessoas apareciam, examinavam, e todas as vezes que alguém chegava perto do negão, ele, com a boca travada, ele dizia: vai perder o seu dinheiro, não adianta me comprar. Ele está me vendendo porque eu resolvi que não vou trabalhar. Pode me bater, pode me matar, eu não trabalho mais. Cansei dessa vida. A pessoa que estava examinando ele ali para comprar se assustava e já não se interessava muito por ele, porque afinal de contas, ninguém quer um problema. O, a feira começa normalmente de manhã, quando estava já no final da tarde, o preço do negão já estava em promoção a essa altura. Tava tendo, o senhor estava tendo dificuldade para vender. Até que aparece uma pessoa, examina, o negão fala a mesma coisa: olha, dente cerrado, a boca assim, disfarçada, não adianta me comprar. Se me comprar, vai perder o dinheiro. Já falei, não vou trabalhar, pode me matar. Eu não vou. E mesmo assim, essa pessoa que se interessou pelo negão comprou ele, pagou o preço que estava sendo exigido. E leva ele agora, começa a levar ele para a fazenda dele. No caminho, o negão agora já não mais sussurrava, não mais falava com a boca travada, ele já gritava: perdeu o dinheiro, não vou trabalhar mais, não, pode me matar. Aí foi assim, reclamando, resmungando o tempo todo, até chegar na fazenda. Na fazenda, o homem mandou ele aguardar assim, o alpendre, entrou, demorou um pouco, depois chama ele para dentro de casa, da sala, e entrega um papel na mão dele. Ele pergunta: que papel é esse? Dê uma olhada. Ele olha o papel
E é a carta de euforia dele. O negão olhou para ele e falou assim: Nossa, você me comprou? Não foi no mercado e me comprou para agora me libertar? Ele falou assim: É isso mesmo, foi isso que eu fiz. Agora você é livre. Você pode seguir o seu caminho. A estrada está aí. Faz o que você quiser. O negão pegou a carta com muito carinho, dobrou ela, colocou no bolso como um precioso tesouro, colocou no bolso. E então, tá bom, o senhor me comprou, me deu liberdade. Nunca aconteceu isso comigo. Perfeito, tá ótimo. Tchau, estou indo embora então. Começou a andar pela estrada de volta, por onde tinha vindo. E na estrada ele começou a pensar: para onde eu vou? Onde estão os meus familiares? Estão escravos ainda. E se alguém me encontrar e tomar essa carta e queimar ela, vou voltar a ser escravo de novo. Sabe uma coisa? Eu vou voltar. Eu vou voltar lá para a fazenda. Vou voltar para o homem que me deu liberdade. Quando ele volta, o dono da fazenda está lá sentado no alpendre e pergunta para ele: Ué, voltou? Você não ia embora? Aí ele dobra os joelhos, cai de joelhos aos pés do homem e fala: Você me comprou, você pagou a minha liberdade. Pode pedir o que quiser, eu farei para você. Eu viverei aqui contigo, porque você me deu liberdade. Em nenhum lugar eu encontrei liberdade, só aqui contigo. Está fácil de entender a história, né? Que o negão somos eu, você, cada um de nós. E que aquele que pagou o preço pelo nosso pecado é Jesus, o nosso Salvador. O que, com a sua morte e o seu sacrifício, nos dá a liberdade. Louvado seja Deus. Foi isso que aconteceu na cruz do Calvário, meu irmão. Você que está me ouvindo, foi isso que aconteceu. Você que está aí no YouTube, Jesus, ele pagou o preço pelo meu e pelo seu pecado. Jesus morreu no nosso lugar. Jesus morreu para nos salvar. É por isso que eu devo amá-lo. É racional que eu devo amá-lo. Veja, uns dias antes da morte de Cristo, a polícia de Jerusalém prendeu um marginal chamado Barrabás. O bandido foi julgado e condenado à morte. Devia ser crucificado. Essa era uma morte cruel. Depois do julgamento e da condenação, as autoridades chamaram um carpinteiro para preparar a cruz de Barrabás. Ninguém morre por causa de feridas nas mãos e nos pés. A morte de cruz é lenta e cruel. O sangue vai se acabando gota a gota. Às vezes, o marginal ficava cravado vários dias. O sol de dia, o frio à noite, a fome e a sede. A perda paulatina de sangue ia acabando pouco a pouco com a sua vida. Ali estava um delinquente e ali estava a sua cruz, preparada especialmente para ele, com suas medidas e com o seu nome. Mas naquele dia, os judeus prenderam Jesus. Ele também foi julgado e condenado. A história conta que um homem chamado Pilatos, tentando defendê-lo, apresentou-se perante o povo, Cristo e Barrabás. Apresentou os dois ali e disse: Em datas como estas, temos o costume de soltar o prisioneiro. A quem vocês querem que eu solte desta vez? Cristo ou Barrabás? E o povo enlouquecido gritou: Solta Barrabás! Crucifica a Cristo! Acho que se alguém entendeu alguma vez a plenitude do sentido, a expressão Cristo morreu em meu lugar, esse foi Barrabás. Ele não podia acreditar. Talvez até beliscasse, né, a pele para saber se realmente estava acordado. Ele, o marginal, o homem mau, agora estava livre.
a multidão escolheu prender, crucificar a Cristo e soltar, libertar Barrabás. E aquele Jesus, manso e simples, que só viveu semeando o amor, devolvendo saúde aos doentes e vida aos mortos, estava ali para morrer no lugar de Barrabás. Estava ali para morrer, Barrabás dizendo, no meu lugar. Eu imagino que Barrabás pensou: eu nunca terei palavras para agradecer a Cristo por ter aparecido. Se ele não tivesse vindo, eu estaria condenado irremediavelmente. Já não havia mais tempo para chamar o carpinteiro e preparar uma cruz para Cristo. Além do mais, ali havia uma cruz vaga, com as medidas de outro, com o nome de outro, preparada para outro. E aquela tarde, quando Cristo ascendeu ao monte do Calvário, carregando a pesada cruz, e eu gostaria que você entendesse bem isso. Aquela tarde triste, Jesus estava carregando uma cruz alheia, porque para ele nunca ninguém preparou uma cruz. Sabe por quê? Simplesmente porque ele não merecia uma cruz. Aquela tarde, Cristo estava carregando a minha cruz. Era eu que merecia morrer, mas ele me amou tanto e decidiu morrer em meu lugar e me oferecer o direito à vida. E como um homem, ele tinha conquistado. Ele não teve pecado. Finalmente, homens chegaram ao topo da montanha, deitaram a cruz no chão e, com enormes pregos, atravessaram suas mãos e os pés. A cruz foi levantada e, com o peso do corpo, a carne se rasgou. Um soldado tinha lhe colocado na frente uma coroa de espinho, na fronte, melhor dizendo. O sangue escorria lentamente pelo rosto. Outro soldado lhe feriu o lado com uma lança. Ali estava o Deus homem morrendo por amor. O sol ocultou o seu rosto para não ver a miséria dos homens. Até as aves dos céus e as bestas dos campos corriam de um lado para outro, excrustando em sua irracionalidade que alguma coisa estranha estava acontecendo. Só o homem, a mais bela e inteligente das criaturas, parecia ignorar que naquele instante seu destino eterno estava em jogo. Horas depois, quando os judeus voltaram para casa, lá naquela montanha solitária, em meio aos dois ladrões, pendia agonizante o maravilhoso Jesus, entregando a sua vida pela humanidade. Alguma vez você já parou para refletir, pensar no significado do que Jesus fez? Saiba e coloque isso no teu coração. O que Jesus fez foi por amor a mim e a você. Não foi louco suicida ou um louco suicida que morreu na cruz. Não foi um revolucionário social que pagou por sua ousadia. Era um Deus feito homem. E como homem tinha medo de morrer, possuía um instinto de conservação. Ele tinha tanto medo de morrer que na noite anterior, no Getsemane, disse: Pai, se queres, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Está escrito lá em Lucas, capítulo 22, 42, verso 43. Dizendo de uma forma mais atualizada, o que Jesus, lá no Getsemane, falou? Ele disse assim: Pai, eu tenho medo de morrer. Se tivesse outro meio de salvar o mundo, se passasse essa aprovação de mim, eu ficaria muito agradecido. Porém, seu amor era maior do que o medo.
maior do que a vida. Como abandonar um homem num mundo de desespero e de morte? Porque esse é o resultado desse mundo. Já parou para ver como é que estão as coisas? As pessoas, é comum dizerem, o mundo está de mal a pior, e é verdade. Com toda a tecnologia, com todo o desenvolvimento da ciência, o mundo está de mal a pior. O egoísmo está numa ascendente. As pessoas não se interessam mais, pelo menos a maioria não se interessa mais pelas outras. A busca pelo prazer, pelo interesse próprio, me faz lembrar, segundo Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 5, né? Timóteo, é claro, a carta que Paulo escreveu a Timóteo, sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Aí, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Aí o apóstolo, escrevendo a Timóteo, escreve, olha, foge, foge desses. É isso que talvez eu nunca consiga entender. O mundo do jeito que está, o mundo de hoje é muito diferente do mundo antigo, esses aspectos, né? Por que que ele me amou tanto? Você entende o significado de sua vida? O pastor Bulhon, em suas pregações, ele normalmente dizia: você é a coisa mais importante que Cristo tem. Ele o ama de tal maneira que, mesmo tendo medo da morte, aceitou-a para vê-lo feliz. Não apenas para vê-lo tornar-se membro de uma igreja, não, não é isso, mas para vê-lo realizado, feliz, para que você possa ter tudo que você almeja, que eu e você almejamos. O que, que a gente quer? A gente quer ter saúde, nós queremos ter paz, nós queremos vida eterna. Ah, os profissionais da área de saúde, as pessoas que fazem as plásticas, que o digam, né? Nós queremos ser felizes, nós não queremos morrer, mas o salário do pecado é a morte. Vamos voltar para o raciocínio inicial. O homem pecou e merece morrer. Mas ele vai a Deus e diz: Pai, perdoa-me. Em outras palavras, não quero morrer. Não quero morrer. Filho, Deus responde: Jesus, né? Eu não posso mudar o princípio. O salário do pecado é a morte. Não tem outra saída. Deus diz para você. Deus diz para o pecador. E o pecador continua: Pai, perdoa-me, por favor, perdoa-me. Clama um homem em desespero. Um detalhe importante que a gente tem que considerar. Eu devo amar Jesus. Eu devo amar porque eu sou pecador. Eu devo amá-lo porque sem Deus eu não vivo. Deus tem me concedido tudo o que eu preciso para viver. O sol, o ar que respiro, a natureza, o fruto da natureza que me alimenta.
muitas outras bênçãos, muitos outros benefícios que Deus me concede. O pastor HMS Richards conta uma pequena história de quando era garoto. É uma história conhecida, mas vale a pena relembrar. Diz ele, esse pastor Richard, que gostava de pular a cerca e colher as maçãs do vizinho. Um dia a mãe o chamou e, mostrando-lhe a vara verde, disse: Você está vendo essa vara? Sim, mãe. Se você colher mais uma maçã do vizinho, vou castigá-lo 5 vezes com essa vara, entendeu? Sim, mãe. Os dias passaram, as maçãs estavam cada dia mais vermelhas, mais gostosas, e o menino não conseguiu resistir à tentação. Pulou a cerca e comeu a maçã até ficar farto. O que ele não podia esperar era que, ao voltar para casa, a mãe o estivesse esperando com a vara na mão. Tremeu, sabia o que iria acontecer. Quase sem pensar, suplicou: Mãe, me perdoe. Não, filho, disse a mãe. Eu falei uma coisa e terei que cumpri-la. Mãe, por favor, eu prometo que nunca mais tornarei a fazer isso. Não posso, filho. Você terá que receber o castigo. Por favor, mãe, por favor, continuou suplicando com os olhos lacrimejantes. Que mãe poderia ficar insensível vendo o filho amado suplicando perdão? Eu mesmo passei por essa experiência, né, dos filhos. Precisava chamar a atenção deles, o coração apertava, ou quando precisava, em algum momento mais necessário, aplicar um corretivo para eles. A Bíblia fala, né, da vara. Depois eu abraçava os meus filhos e chorava com eles. A mãe abraçou o filho e perguntou: Você não quer receber o castigo? Não, mãe. Então só existe uma saída, meu filho. Qual é? A mãe estendeu a vara e disse: Segura a vara, meu filho. Em lugar de eu castigar você com essa vara, você vai castigar a mim. O castigo tem que se cumprir, porque a falta existiu. Você não quer receber o castigo, mas eu o amo tanto que estou disposto a receber o castigo por você. Até aquele momento, diz o pastor, eu tinha chorado com os olhos. Naquele momento eu comecei a chorar com o coração. Como teria coragem de bater na minha mãe por um erro que eu tinha cometido? Você entendeu a mensagem? É isso que acontece entre Deus e nós quando, depois de pecar, suplicamos perdão. Ele olha com amor para nós e diz: Filho, você pecou e merece morrer, merece a morte. Mas você não vai, você não quer morrer. Então só tem uma saída, meu filho. E qual é? Perguntamos, ansiosos. Em lugar de você morrer pelo pecado que cometeu, estou disposto a sofrer a consequência do seu erro. O pastor Richard não teve coragem de castigar sua mãe por um erro que tinha cometido. Mas nós tivemos coragem de crucificar o Senhor Jesus na cruz do Calvário. E continuamos a crucificando ou a crucificá-lo cada dia com as nossas atitudes. E Jesus não diz nada. Como o cordeiro é levado ao matador, e como ovelha muda diante de seus tosqueadores não abre a boca, não reclama, não exige direitos, não pensa em justiça. Apenas morre, morre lentamente, consumido pela chama de um amor misterioso, incompreensível, infinito. Você entende o que Jesus fez? Quando o entendemos, faltam palavras para agradecer. Ele morreu por mim e por você. Ele nunca, na verdade, eu nunca poderia entender a plenitude do amor de Deus por mim, por nós. Mas ao levantar os olhos para ou relembrar
tudo que aconteceu ali no Monte da Caveira, na montanha solitária e ver pendurado o Salvador da cruz, eu vejo um Deus de amor. E a irmã Enoante, escritora americana, ela até nos recomenda. Faz bem meditar nos últimos momentos da história de Cristo. Faz bem mergulhar naquele momento em que ele pagou o preço pelo meu e pelo seu pecado. E aí a gratidão vai brotar do coração. E assim como aquele escravo voltou e se ajoelhou nos pés daquele que pagou o preço por ele, nós que reconhecemos isso faremos. E poderemos dizer, como teríamos coragem de não amar alguém que nos ama tanto? Esse é o ponto. Como poderíamos deixar de amar alguém que nos ama tanto? Jesus te ama muito. E é por isso que eu e você devemos amar. Jesus deseja nos levar para viver no reino dele, para fazer, para nos dar tudo que nós almejamos. Vou repetir. Eu e você queremos vida, saúde, paz, segurança, felicidade. Eu e você queremos vida eterna. E só amando e nos entregando a Jesus, vivendo para Ele, é que nós obteremos. Talvez não, com certeza, nesse mundo de pecado não. Mas no dia que Ele voltar, vai ser o dia mais feliz da vida das pessoas desse mundo, para aqueles que amam a Jesus. E é por isso que nós devemos amar. E é por isso que nós devemos entregar. Nesse dia ele vem para nos buscar. Ele prometeu no Evangelho de João, capítulo 14, de 1 a 3. Voltarei para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele vai voltar para buscar a mim e a você. Afinal, ele pagou o preço, ele nos comprou. E é por isso que eu devo amar. Você está disposto a amar Jesus? Você está disposto a entregar o seu coração, a sua vida para Ele, a obedecer, a fazer o que Ele pede? Você tem essa disposição? Eu tenho. Se você tem essa disposição, levante sua mão e diga: eu tenho. Eu quero colocar minha vida nas mãos de Jesus. Eu reconheço o preço que Ele pagou por mim, o amor que Ele tem por mim. E em reciprocidade esse amor, eu quero viver para Cristo, porque eu acredito na promessa, porque eu acredito que Ele vai voltar, porque eu acredito que Ele está preparando um reino para que eu possa viver com Ele. E, meus irmãos, creiam, está mais perto do que nós imaginamos. É, é como diz a música dos Arautos do Reis, é só um pouco mais, só um pouco mais. Aguenta firme, clama ao Espírito, pede a Deus. O Espírito Santo está à nossa disposição para nos fortalecer, para nos encher de entendimento e de sabedoria. Clama ao Espírito Santo, espera no Senhor, confia nele, que o que é preciso, nosso Deus, Jesus Cristo. E juntos, pelo poder do Espírito Santo, venceremos e estaremos prontos para, no dia que ele apontar na nuvem dos céus, subirmos para morar com ele. Passar 1000 anos lá no céu e depois morarmos aqui eternamente nessa terra totalmente transformada, renovada, vivemos eternamente com Jesus. Felizes, vida eterna. Amém? E esse é meu desejo para mim e para você, meu irmão, você que está aqui na sala, você que está no YouTube, você que vai assistir posteriormente.
Que Papai do Céu te abençoe. E é por isso que eu e você devemos amar a Jesus. Um forte abraço. Irmã Thalita. Pastor, por favor, ore conosco e ore por nós. Amém. Querido Deus, eterno Pai que habita nos altos céus, nós agradecemos por tua palavra e nós agradecemos principalmente porque na palavra é revelado o quanto o Senhor nos ama. O Senhor nos ama com um infinito amor. O Senhor nos concedeu o Santo Espírito para nos guiar nos santos caminhos, para nos fortalecer, para nos levar aos braços de Jesus. Ó Deus, volta logo. Estamos ansiosos, esperançosos de que o Senhor venha logo. Te agradecemos, ó Deus, e pedimos a tua bênção. Pedimos porção dobrada do teu Santo Espírito. Espírito Santo, rogamos a unção, poder dos altos céus, para viver nesse mundo de provação, de maneira que o teu nome seja honrado e glorificado, demonstrando que tu és um Deus de amor e de que acreditamos nas tuas promessas, por isso esperamos. Abençoa, Senhor, a sala 57, abençoa, Senhor, os gestores e cada filho que vem aqui adorar o teu nome, que te busca e que espera em ti. Temos a certeza que o Senhor haverá de nos responder, porque a obra que iniciastes em nossa vida, eu creio, Senhor, haverás de completar. E por isso nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Pastor, muito, muito, muito obrigada por esta mensagem. E às vezes é tão fácil dizer que ama da boca para fora, mas viver de uma forma incoerente, né? E se me amardes, Guardareis os meus mandamentos. guardareis os meus mandamentos, né? Eu diria assim que para quem tiver alguma dificuldade de conhecer um pouquinho melhor a Jesus, né? Porque não tem outra forma de amar senão conhecendo. A gente não ama aquilo que não conhece. Além do estudo da palavra de Deus, Deus se revelou também, né? Deus revelou para este momento da história da Terra por meio do ministério do Espírito de Profecia, né? Que Deus deu para Ellen White. O livro Desejado de Todas as Nações é um livro que nos constrange a amar a Jesus. O E livro eu, Caminho a Cristo é um livro que nos constrange a amar a Jesus. Então, eu diria assim, se você nunca leu, se você não tem, faça um plano neste ano ainda de ler, ou Desejar de Todas as Nações, ou Caminho a Cristo. Enfim, quando você começa a ler e se deparar, né, com este Jesus, como o Senhor apresentou, que deu a vida por nós, a pergunta é: como não amá-lo? e, Como essa, não amá-lo? e essa frase, irmã Thalita, eu estudando, né, pegando uma coisa aqui, outra ali, eu encontrei essa história, inclusive, que eu contei no livro do pastor Bulhon, Conhecer Jesus é Tudo. Uhum, Conhecer Jesus é Tudo. Fininho, pequenininho, mas que sim, também tocou o coração de muitas pessoas. é. É quase um clássico da nossa igreja e é uma recomendação de leitura para nós. Caminho a Cristo, desejar de todas as nações. E todas as vezes que eu leio, eu me emociono, eu choro. E também esse Conhecer Jesus e Tudo são bons livros para que nós possamos conhecer a Cristo e sermos mais recíprocos, para que a gente possa descobrir como ser mais recíprocos ao infinito amor que ele tem dispensado por nós. Muito obrigada, pastor. Que Deus o abençoe neste dia de preparação para o sábado. Em qual igreja o senhor vai estar amanhã de manhã? Amanhã estarei na igreja do Novo Horizonte. Quantos quilômetros da sua casa? Não, é a Essa minha fica sede, perto. é a minha Essa central, é é a a minha sede, uma sede. igreja com aproximadamente 200 e poucos membros, é na minha sede. Deus o abençoe, então, pastor. E não Amém. se esqueça,
Eu amo o Senhor, preciso do Senhor para ser feliz. O Senhor é a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque o Senhor existe. Deus Também, abençoe, pastor. também uma senhora. Preciso da irmã para ser feliz. Cada um de vocês aqui. Creio mais em Deus porque vocês existem. E que nós possamos permanecer nesse amor, né, pastor? Nesse amor, permanecer nesse amor. Creio mais em Deus porque vocês existem. Um grande Um dia para o abraço. Senhor e um feliz sábado. Igualmente. Tchau, tchau. Eu gosto muito, irmã Dezenita, dessa oportunidade que nós temos de testemunhar aqui na sala, porque hoje em dia a gente já não tem muito espaço, né, nas nossas reuniões de congregação, da nossa comunidade de fé, da nossa igreja. Nós não temos muito espaço. Ali, antes da escola sabatina, a gente tem um pequeno espaço para a gente contar como foi a semana e tal, mas espaço mesmo. Na quarta-feira à noite, em alguns lugares ainda se pratica, né? A gente se reunir para falar alguma coisa, para fazer um pedido, mas o testemunho, para mim, ele serve principalmente para glorificar a Deus, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o testemunho ele serve para aumentar a fé de quem ouve. Um dos processos da gente crescer na fé é convivendo com pessoas maduras na fé. Então, quando eu ouço a história de alguém que está num processo de crescimento na fé, meu coração é aquecido, eu vejo é possível e eu sou desafiada e encorajada a também crescer na fé. Então, todo testemunho serve para vários propósitos, né? Mas pelo menos para dois propósitos que eu destacaria: honrar e glorificar o nome de Deus e nos aquecer e fortalecer mutuamente nessa caminhada, nessa jornada de fé que todos nós temos que trilhar, né? Então, irmã Dezenita, onde a senhora está morando atualmente? Como é a sua família atualmente? Quantos filhos a senhora tem? Compartilha conosco a sua experiência atual, a sua realidade de vida atual. Eu moro aqui em Guarulhos, São Paulo, né? Já moro aqui há 27 anos. Tenho três filhos, né? Sou casada, tenho três filhos. Uma está em Portugal, a mais velha. A outra é professora, é, leciona em São José dos Campos, né? E o meu menino, é o caçulo, trabalha aqui mesmo em Guarulhos. Eu sou atualmente estou aposentada, né? Me aposentei, graças a Deus, Deus me concedeu essa graça de me aposentar, né? Trabalhei, né, bastante, muito tempo, assim, trabalhei registrada, e graças a Deus cheguei à aposentadoria. E o meu esposo, ele ainda trabalha, né? E nós moramos aqui. Como Meu é o filho, nome, como é o nome do seu esposo? José Lima, José Lima. Porém, isso. a senhora não é natural de São Paulo, né? A senhora mora aí há 27 anos, como já falou. A senhora é natural de onde? Eu sou da Bahia, é uma cidade próxima a Itabuna, sou de Gandu, Gandu. Gandu, Gandu, próximo a Itabuna. isso, Itabuna é mais para o lado sul, né? Em relação a Salvador, fica mais para o isso, lado sul da fica no Bahia. sul da Bahia. E quando a senhora nasceu, numa família de quantos irmãos? Eram seis comigo, Seis com você. A mas senhora. ele teve mais duas filhas com outra mulher, então nós somos em oito pessoas, mas já morreram três. Então, a senhora nasceu numa família já com vários irmãos, né? Quando nessa conta de seis, a senhora está em qual lugar? Eu estou na sexta, A senhora é a que caçula? a minha mãe, eu sou a caçula da minha mãe. Ah, então, a senhora era a caçula de seis, mas quando Uhum. a senhora tinha 3 anos, a sua mãe faleceu. Então, Isso, foi. encerrou dessa, Ah, né, seus irmãos, e seu pai se casou de novo e teve mais dois.
filhos duas, com essa outra esposa, isso, certo? certo. E devido a essa quantidade de filhos e tal, a senhora menciona no seu testemunho que o seu pai tinha o costume de oferecer os filhos para outras famílias, né? Isso, meu pai, né, devido a condições, né, tanto filho para criar, né? Ele sempre, alguém pedia a gente para ele e ele dava. Ele deixava a gente morar naquela casa daquelas pessoas, né? Isso, e fui eu, foi a minha, mais duas irmãs minhas, por ficar bastante tempo em casa de pessoas. Aí depois a gente não se sentia bem, voltava para casa dele novamente. Sempre tinha para onde voltar, né? Mas e com que idade você começou a trabalhar dessa forma? É, aí quando eu fui mesmo, já praticamente definitiva para as casas de família, eu tinha mais ou menos 13 para 14 anos. Uhum. Aí eu Que fui para uma casa que morava próximo, né? Uma fazenda onde morava próximo da do meu pai e fiquei com essa pessoa há alguns anos. com 11 anos de idade, a sua irmã mais velha faleceu, né? Aham, é. A gente morava com o nosso pai e a minha irmã mais velha faleceu. E aos 13 anos, você foi morar com uma família batista, isso? Para trabalhar. Sim, Ali você teve contato com o Evangelho. tive contato com o evangelho, né? Eu fui para essa casa, nós íamos para a igreja, né? E aí eu me tornei batista também. Quanto tempo você morou com eles? Ah, de uns 2 para 3 anos, Então, por volta dos 15 anos, você volta para a casa do seu pai. com certeza. Voltei para. E você chegou a ser batizada nessa igreja que você frequentava com eles? Sim, fui sim. Eu fui batizada, nós fomos assistir o culto dia de domingo e o pastor perguntou quem queria ser batizado. E eu já estava indo para a igreja, falei que eu queria ser batizada e fui batizada. Não conhecia nada, que não tomei estudo, não fiz nada, mas eu fui batizada e eu gostei da igreja, né? Todos os domingos a gente ia para lá, para a igreja, para o culto, para a igreja, e eu me sentia muito bem naquela igreja. Mas não fez nenhum tipo de estudo, nenhum Não, tipo de classe bíblica, foi pelo desejo, né? foi isso mesmo. Pelo impulso de ser batizado. Sim, Mas você voltou para a casa dos seus pais, sim, voltei para casa do meu pai. do seu pai, né? Porque aí você tinha, nessa época ele já estava com uma outra companheira. Não, ele tinha também deixado a outra companheira separada. Ele ficou só com as duas crianças, as duas meninas. Quando você estava lá na casa dos teus pais, do teu pai, chega naquela cidade, lá no interior da Bahia, um casal procurando terras para estabelecer uma instituição. Uhum. Fala um pouquinho, quem é esse casal e o que que eles estavam procurando? Olha, eles estavam procurando uma fazenda que caísse bem para eles comprar para o IAM, o Colégio IAM da Bahia, né? Que hoje até mudou o nome, né? Aí eles procuravam, e nessa fazenda, o empregado da fazenda, com o empregado da fazenda, ele comentou que precisava de uma pessoa para trabalhar na casa dele, o seu Zé do Reis precisava de uma pessoa para trabalhar na casa dele. Como eu tinha chegado há uma semana da casa da dona Litaura, onde eu morava com ela, dessa família Batista, aí ele falou: Ah, tem uma pessoa, uma moça aqui que é de confiança, ela é nova, mas é de confiança, e ela pode ir para sua casa. Eu acredito que sim, se o pai dela deixar, né? Aí ele foi lá em casa, quando ele estava indo para minha casa, eu estava na pista, que eu ia para a cidade para vender farinha. Eu fiz farinha, né, para poder vender, e eu fui vender a farinha na cidade.
Aí o que que acontece? Ele pegou e falou, ah, é essa daqui. O empregado me viu, aí me apresentou para ele e disse que era eu. E ele conversou comigo, falando se eu estava disposta a ir para a casa dele. Eu falei assim que não, porque eu não a conhecia e também eu era crente, né? Falava assim, que eu era crente. Não sabia falar realmente, né? Cristã. Então eu falei assim, eu sou crente e eu não trabalho em casa de pessoas mais assim que não é crente. Aí ele falou, não, mas nós somos muito amigos dos batistas. Mas ele não quis falar com a religião dele, né? Aí eu falei assim, bom, tá bom, se o senhor for na casa do meu pai e ele deixar. Aí ele pegou, foi, ele morava em Itabuna. Era ele com um colega dele, né? Ele morava em Itabuna. E nós na roça, no interior da Gandu. Aí ele foi, e eu prossegui a minha viagem, né? Fui vender a minha farinha. Aí tudo bem, quando ele foi lá, conversou com meu pai, e meu pai deixou. Aí ele foi, passou lá onde eu estava, justamente com o empregado, né, da fazenda. Aí ele passou onde eu estava, vendendo farinha, que ele sabia onde que era. Aí ele falou, ó, seu pai falou que você pode ir. Eu fiquei meio assim, porque eu não a conhecia, não sabia onde era Itabuna. Aí eu falei, mas mesmo assim eu falei, tá bom, eu vou, mas não hoje, né? Aí ele falou assim, não, hoje não, de hoje a 8, que era um dia de domingo, de hoje a 8 eu venho aqui te pegar, buscar você. Aí eu fui, aí eu continuei no lugar, com minha farinha, aí depois, né, eu fui para casa, quando foi no dia, eu me arrumei e ele foi lá em casa e me levou para Itabuna. Aí lá, nós fomos para a igreja à noite, né? E eu achei assim diferente. Aí depois nós fomos ao sábado também. Aí eu ainda perguntei para ele se ele não ia me levar na igreja batista. Aí ele levou uma vez, ele levou na igreja. Aí eu visitei, mas mesmo assim eu continuei. Aí eu fiz os estudos, né, da igreja adventista, fiz o encontro com a vida, família feliz, e um outro que eu até esqueci agora. Aí me tornei adventista. Tudo bem, já estava indo para a igreja. Mas não me batizei na igreja adventista logo. Por isso já estava quase com 2 anos que eu na casa, indo para a igreja adventista, mas não me batizei. Eu, naquela época, eu não lembro se eu participava desse passeio ou não. Mas um dia a Jeane falou, a filha do seu Zé do Reis, falou assim, Dezenita, por que que você não se batiza na igreja adventista? Que você está indo para a igreja e tudo e não se batiza? Eu falei, mas de novo, eu já sou batizada. Aí ela falou, não, mas para você ser adventista, você precisa se batizar. Aí me passou o porquê que eu poderia, né, eu participar da Santa Ceia, mas eu não já sou batizada? Ela, não, mas você ainda. Aí falou o porquê. Ela falou, ah, tá bom, então eu quero me batizar na igreja, então. Eu falei assim, então, o que que tem que fazer para poder batizar? Aí ela falou assim, não, vou falar com meu pai, que era o José do Reis, e ele vai conversar com o pastor, e o pastor vem aqui para sua ficha e você é batizar. No caso, eu ia me batizar no batismo da primavera, em setembro. Aí tudo bem, o pastor foi lá em casa, e quem é esse pastor? O pastor Aliomar, é o que está na sala 57. Olha Eu só. tive vontade, minha irmã, de conhecer novamente, encontrar com esse pastor. Quando eu me encontrei novamente com a dona Joanita, Joana Lopes, aí eu perguntei para ela, a senhora sabe onde está o pastor Aliomar? Ele falou, não. Eu coloquei o nome do meu filho, Aliomar, em consideração ao pastor que me batizou. Aí, Nossa, você fez essa homenagem ao pastor Aliomar. isso, eu não vi mais o pastor Não. Aliomar, que ele mudou, né, de igreja, e daí para cá eu não tinha visto mais. Então, Aí pera um eu pensei, pouquinho só, pera um pouquinho só, pera um pouquinho só. Vamos recapitular. Você ah, foi para a casa do irmão José os Reis, dos Reis e o nome da esposa dele, Joana Lopes dos Reis. Joana, mas chamava É, ela de Jana. chamava de Jana. Todo mundo chamava de Jana. Eles isso. eram corretores e foram procurar uma fazenda para estabelecimento, para estabelecer uma instituição de ensino adventista, que o nome era IAN, agora chama UniAN, se não me engano, né? Um internato que está Uhum, lá em Cachoeira, né?
de Cachoeira. Cachoeira de Minas. É, mas eles foram procurar ali na região onde vocês moravam, eles eram corretores, e Aham, nessa ida eles procuravam uma pessoa para ajudar em casa, para trabalhar em casa, procuraram o teu pai, né? E você foi morar com eles. Lá isso. morando com eles, você passou a estudar a Bíblia, fazer vários cursos bíblicos que você mencionou. Mas Foi. demorou cerca de 2 anos para você se batizar. Então, você começou a trabalhar com eles com 15 anos. Aham, Por volta dos 17, 18 anos, 17 anos, você toma a decisão pelo batismo, isso. certo? Aham, Ah, aí, pastora Liomar, olha só, pena que hoje ele não está aqui com a gente, mas com muita frequência ele está aqui na sala, prega é, para nós, né? Foi aham. ele que lhe batizou, e quando você teve um menino, um filho, você colocou o nome Aliomar. de Liomar. Olha que interessante. Só que você estava lá e alguma coisa disse para você voltar para sua cidade. Aham, Você atribui ao Espírito Santo com certeza. dizer para você voltar para Gandu. Você se sentia bem tratada por eles. Aham, Você afirmou que a Janja foi sua segunda mãe, ou foi, tomou o lugar da mãe, né? foi. Você É. foi bem acolhida, você foi bem tratada, mas chega um momento que você diz: eu tenho que voltar para Gandu. Uhum. Eu preciso voltar para casa dos meus pais. Que idade você tinha? É, acho que do 18 a 19, quase 19 anos. Eu E estava você... Sim, pode falar. eu estava com 9 meses que eu me batizei, quando eu saí da casa do seu Zé do Reis. 9 meses depois de se batizar, Foi. você recebe uma impressão, você tem uma ideia e você acha que, e com certeza o Espírito Santo disse para você: volta, tem Foi. trabalho para você fazer lá. Aham. E aí você volta para Gandu. Tinha igreja adventista lá? Ó, tinha um grupinho, era grupo ainda, não era igreja. Foi Mas fácil era, de você achar? não, não foi fácil. Eu passei 4 meses para poder encontrar essa igreja. Eu encontrei em outros lugares, né, em outra cidade. Eu ia para aquela igreja, mas não era ali. Algo estava dizendo, não é aqui, é em Gandu. Meu Deus, como que eu vou encontrar essa igreja em Gandu? Aí me veio na mente também para me trabalhar novamente na cidade de Gandu, numa casa lá, tinha uma família que precisava de uma pessoa também. Eu fui para lá e lá eu pensei, eu vou na Igreja Batista da Maranata, que era a Igreja Batista, a primeira igreja, que é onde eu me congreguei, onde eu aceitei a mensagem, né? E a Igreja Maranata era outra igreja, era batista também. Aí eu fui para a Igreja Maranata com a vizinha da minha patroa, elas me apresentaram e eu fui para a igreja. Quando chegou lá, ela falou para os irmãos se alguém sabia onde era a igreja adventista, que essa jovem está procurando a igreja adventista. Ela é adventista, veio de Itabuna e quer saber onde é a igreja. Aí os irmãos me deu o endereço de onde era. Aí a filha da minha patroa me levou lá de quarta-feira, me levou na igreja e eu me familiarizei com aquele povo. Foi muito gostoso. Passei a frequentar a igreja e continuei ali, fazendo trabalho com eles, dia de sábado. Foi muito bom. Você diz que o líder da igreja, do grupinho, que era um grupinho pequeno, desafiou cada pessoa a ganhar uma alma para Jesus. Sim. E aí, o que que você fez? Aí, o dia de sábado, nós pegamos os folhetos, que era aquele folheto, é urgente, prepara-te. Aí, foi eu e mais umas 4 pessoas para procurar onde ia. E Deus me direcionou numa rua onde realmente a gente oferecemos o estudo e as pessoas aceitou, né? Aí nós pegamos 3 estudos. Eu estava de um lado e as outras mais 2 pessoas de outra. Eu e um colega de um lado, 2 pessoas de outro. Aí do lado direito, onde eu fiquei, eu ofereci 3 estudos. Aí começamos a dar. Chegou o dia de sábado para nós dar, nós íamos dar o estudo. Era 2 horas da tarde que a gente começava o estudo. E nesse horário a gente tinha que estar lá.
Aí uma das meninas, que era a Joanita, falou assim: olha, quando você chegar aqui, você vai passar pelo outro lado da rua. Se eu te chamar, é para você vir. Se meu esposo estiver em casa, você não pode vir, porque ele não gosta de crente. Tá bom. Aí, isso mesmo assim, mas nós oramos primeiro, durante a semana, nos preparamos, pedindo a Deus, né, naquela época, não sabia ele discernir sobre o Espírito Santo. Aí, pedimos a Deus que ele enviasse seus anjos e convencesse o coração dela para aceitar a mensagem. Aí, tudo bem, ela tinha 3 crianças. Aí nós fomos, no sábado, chegou o sábado, nós fomos. No primeiro sábado, nós entramos. Aí ele não estava. Quando foi no segundo, ele estava em casa, nós não entramos. Ela assinou que não podia ir. Nós saímos, demos o estudo para as outras pessoas e para ela vir. Aí quando foi no terceiro sábado, nós entramos. Aí damos o estudo. No outro sábado, o marido estava, mas ela mandou a gente entrar. Aí nós entramos, ele estava no quarto, nós ficamos na sala, as meninas dela começaram a gostar do estudo. Aí eu falei para ela assim, que eu poderia levar, se ela deixasse, eu levaria as meninas para o culto da escola sabatina, e quando terminasse, eu trazia para casa, elas para casa, e ela deixou. E o grupinho era no fundo da casa dela, repara, eu só rodeava, dava a volta, e eu pegava as crianças. Aí isso mesmo ela fez. E cada estudo que a gente ia fazendo, ela ia tomando a decisão dela. Que assim, ela se falava sobre o sábado, não era ainda sobre o sábado, mas quando falava sobre o sábado, ela dizia assim, nossa, mas tem que obedecer no sábado? E como que a gente pode fazer as coisas? E aí a gente explicava. Quando era um curso mais assim, detalhado, eu sempre levava alguns irmãos para poder tirar as dúvidas e dar aquele estudo, né? Que eu não sabia ainda dar o estudo direitinho. Mas foi uma bênção de Deus. Encurtando o caso, ela terminou deixando as meninas para a igreja, né? Aí ela também começou a ir para a igreja, começou a guardar o sábado, parou de comer carne de porco, e assim ela ia fazendo, né? E eu sei que foi muito bom o estudo. E, por fim, as meninas, quando se tornaram adolescentes, se batizou, né? Ela ficou ainda 7 anos para se batizar, porque o esposo não dizia por que que não casava, ela não era casada. Aí o esposo não dizia por que não era casado, mas nós orávamos por ela. Ela ia para a igreja direto, participava das coisas. Só não, algumas coisas que ela não podia participar, ainda não participava, né, que não era batizada. Mas cantava, né, cantava um coralzinho, começamos, a igreja começou a crescer. E eu sei que realmente foi uma bênção, ela até desistiu. Depois o esposo dela permitiu, não era destacou ainda, mas ele frequentava a igreja, deixava ela ir para a igreja, tudo, levava ela para a igreja quando a igreja mudou de lugar. Aí eu sei que, graças a Deus, eles se converteram. Aí batizou a irmã dela e a filha, E, primeiro. Aí e essa igreja, sim, pode terminar. depois, quando as meninas ainda não podiam se batizar, as duas, né, que era mais nova, então se batizou a mais velha e a tia, que é a irmã da Joanita. Então, só nesta casa, por influência do teu trabalho, 4 pessoas. As 4 pessoas. filhas, Isso. E a irmã, depois que eles casaram, o seu André, que é o esposo da Joanita, também se converteu. não, 5 pessoas, né? Criou um filho depois também. Esse menino também é adventista. Eita, então os frutos continuaram nascendo, gerando. Veja só, você conhece por meio do seu José Dos dos reis. Reis e da Jana. É. Você nasce para o reino na casa deles. Você já Uhum. conhecia a Jesus, mas não tinha um conhecimento profundo da palavra. Você conhece a palavra, decide-se, você nasce para o reino e já começa a dar frutos. Volta para a sua cidade, o Espírito lhe impressiona e você faz uma perguntinha. E da sua família? Alguém Não, aceitou também? da minha família eu já dei estudo para praticamente todos, mas nem todos, mas não aceitaram. Uma prima até aceitou, se batizou, depois resolveu sair da igreja, né? A minha irmã, tem uma irmã que morreu em 2000, foi 2021. Ela também, eu dei estudo, ela se batizou na Igreja da Reforma,
não se batizou na igreja, mas se batizou na igreja da Reforma. Eu dei estudo para o meu irmão, esse que faleceu, só tinha um irmão. Dei estudo para minha cunhada. Minha cunhada hoje é da Assembleia, mas ela disse que ela vai ser ainda da Adventista, ela gosta de igreja adventista, mas, Mas o fato é que você voltou para Gandu e ali você lançou a semente, a aham, igreja cresceu, né? aham, De um aham, grupinho, a igreja mudou de lugar, a igreja cresceu, você teve oportunidade também, ao voltar para lá, de estudar, porque você até então não tinha estudado. aí depois que eu estudei. Com que idade você foi para a escola? Com 19 anos para os meus 20, com 20 anos para os meus 21, eu fui para a escola. Então, a volta para Gandu fez você se fortalecer, principalmente no desafio de pregar o evangelho, né? Aham, é, Você foi desafiada, você passou a gostar de pregar o evangelho, você aham, passou a gostar do trabalho missionário, né? foi, E é. você então vai para a escola, estuda, e lá nessa sua igreja você conhece seu esposo. Ó, eu estava já com 27 anos, quando ele não é de lá da minha cidade, ele é de outro povoadozinho próximo. Aí ele foi lá e nós conhecemos, ele foi um trabalho missionário, e aí nos conhecemos e terminamos namorando. Aí depois nós casamos, né? E viemos aqui para São Paulo. E você também desenvolveu o trabalho na obra da colportagem, não foi, Dezenita? Sim, em 88, em 86, eu fui para um congresso, né, em Tabuna, foi o pastor Bullion, que foi acampar o JA, e lá encontrei um pastor. Eu estava passando e o pastor falou assim, comportora, mas eu nunca tinha comportado. Aí depois ele falou, da bolsa marrom. Aí eu olhei, só tinha eu ali. Aí eu falei, eu? Ele falou, sim. Aí eu fui lá, ele começou a conversar sobre a comportagem, você é acupuntura? Eu falei, não, pastor, nunca comportei. Ele falou, então, a comportagem, começou a me falar sobre a comportagem, e aquilo despertou em mim, né? Aí depois, quando eu fui para, quando nós acabou o acampar, fui para casa, aí depois me bateu essa vontade assim, de comportar. Aí eu conheci os comportores também, aí nós pegamos, entrei em contato com ele, aí entrei em contato com o líder da comportagem, e ele nos convidou, foi lá nos recrutar, e eu terminei indo para a comportagem. A minha primeira cidade foi Eunápolis, na Bahia. Ó. Era o povoado do mundo, né? Daqui do Brasil. Uhum. Era Eunápolis. Sabe que minha irmã comportou em Eunápolis na década de 70, no final da década de 70, eu e ela estávamos no IAE São Paulo, eu fui comportar em Salvador e ela foi comportar em Eunápolis. Olha Então, só. mas isso na década de 70. Querida, você se muda para São Paulo, Aham, faz curso de cuidadora de idosos, aham, conclui seus estudos em São Paulo também, né? A educação básica aqui em São Paulo. foi. E você, em algum momento, trabalhando, ajudando seus filhos a se formarem, você continua servindo a Deus na igreja, né? Sim, Mas, avançando no tempo, nós chegamos na pandemia. é. E você, firme na fé, com os seus filhos, mas você disse que você se sentia muito aflita. Você estava muito aflita. Aham. Em que circunstância a sala 57 chega para você? Olha, em 2020, né? Em 2020, em novembro de 2020, a Cássia, ela já foi comportora também na época que eu comportava, era nossa colega de comportagem. Nós temos um grupo de comportagem, né, da comportagem, todos os jovens que comportou, elas formaram um grupo. E eu entrei nesse grupo também. Aí ela começou a mandar no grupo o link daquela, do Momento a Sós com Deus.
Aí eu entrava no link, comecei a entrar no link, assistia as programações Momento a Sós com Deus, né? Aí depois ela começou a mandar o link da sala 57. Aí eu falei, ai meu Deus, mais um link? Aí eu não vou entrar não, porque é muita coisa, meu celular não vai resistir. Que já tinha muita coisa no celular, da nossa igreja e tudo. Aí eu não entrei. Aí depois ela mandou para mim, individual, no privado, né? Aí eu comecei, eu falei, eu vou assistir. Aí no dia que eu abri para assistir, estava no testemunho do Luquinhas. Ele estava no hospital com câncer e falando com o pastor Wagner. E aquilo me chamou muita atenção. Eu falei, uau, então esse link é realmente um grupo da Igreja Adventista. Aí eu comecei a assistir e aí eu gostei. Aí eu comecei a entrar às 5 horas da manhã. Aí eu entrava quando, que era muita gente, né? Não dava para entrar pelo Zoom, eu entrava no YouTube. Aí tinha vezes que eu acordava cedo, colocava o celular e deixava ali, até que entrava pelo Zoom. Aí quando muitas pessoas entravam, às vezes o meu caía. Aí ficou assim, depois eu comecei a assistir, comecei a gostar, né? Aí veio vários testemunhos, testemunho daquela mulher que perdoou o bandido, que ela é de Itabuna, veio o testemunho da irmã que a chácara pegou fogo, né? E Deus abençoou que ela apagou, que apagaram o fogo da chácara dela. E tudo isso me chamou muita atenção, porque eu gosto muito de testemunho, né? Eu amo testemunho, porque isso me faz crescer na fé, no conhecimento. Exatamente. É aquilo que eu falei logo quando nós começamos, né? O testemunho nos aquece. É exatamente a obra, do Espírito Santo na nossa vida, nos transformando, as histórias de fé que nós temos para compartilhar com os nossos irmãos, né? E você afirma que a Sala 57 foi um divisor de águas. Então, aí Eu eu di- vi, Pode ó, falar. eu vi durante toda essa trajetória da igreja fechada, eu vi o conduzido o Espírito Santo na nossa vida, né? Eu sentia, porque na minha vida já é o Espírito Santo que estava trabalhando desde quando o Silvio Luiz procurou a fazenda, eu já sentia, eu não sabia discernir, né, que era o Espírito Santo, eu sabia que Deus estava me conduzindo, porque diante de minha família toda, ninguém era adventista, e Deus conceder esse privilégio para mim, era um privilégio, né? Então, aí veio o privilégio, a igreja fechada, e Deus provê, né? Assim, programações para preencher o nosso vazio, nossa mente, né? Para a gente não ter que ficar atribulado. E depois da sala, Dezenita, o que mudou? Olha, a sala me ajudou muito a confiar mais ainda no Espírito Santo, no trabalhar de Deus na minha vida, na vida dos meus filhos, né, da minha família. Né? Eu vi, por causa que, através da sala, eu pude confiar mais em Deus e levar meu irmão na Bahia, que ele estava doente, né? Eu levar meu irmão, porque de mim mesmo não tinha condições, dele também não tinha mais condições para ele sair de São Paulo para ir para a Bahia. Então eu vi, eu confiei, pude confiar. É como aquele hino, né? Para atravessar o mar, põe o pé na água, né? Então eu disse assim, bom, para a gente confiar no Espírito Santo e ter a certeza que ele nos usa, a gente precisa fazer aquilo que ele pede. E eu fui. Meu irmão me pediu para eu levar ele na Bahia e eu fui. Eu digo, você é pelo poder do Espírito Santo, ele vai nos levar e ele vai nos conduzir até a volta novamente. E eu levei ele, trouxe. Aí aquilo ali me fez confiar mais ainda no Espírito Santo. Saber realmente o Espírito Santo me ouve e ele leva minhas orações até Jesus e Jesus leva o Pai. Você colocou no seu testemunho, né, que você descreve, primeiro, a sua comunhão com Deus aumentou. Aumentou, Consegue realmente. ter mais tempo e tempo de qualidade. Aprendeu a orar pelo batismo do Espírito Santo. Você Tá? passou a ler mais e você passou a praticar as atividades da Sala 57, principalmente no envio de áudios de oração, chamadas de vídeo para oração. Daqui a pouquinho a gente vai terminar falando disso, mas eu queria, em primeiro lugar, dizer para você, dentre muitas coisas que a Sala 57 fez, em você e por você, ela lhe deu a oportunidade de rever o pastor que lhe batizou.
Nossa, isso foi um presente de Deus. No dia que eu vi o pastor Aliomar na sala, que eu falava assim, meu Deus, todos os pastores chegam aí, menos Aliomar. Passa por quê? Eu vejo o pastor Aliomar nessa sala. Aí no dia eu abri a sala, quem estava pregando? O pastor Quem estava, Aliomar. Leila? Quem que estava, Leila? Quem que estava, Leila? Hã? Quem que estava? Quem que estava, Dezenita? O pastor Aliomar pregando. Verdade? Você viu o pastor Aliomar? E viu, pastor Leomar? Fiquei muito feliz. Até falei para meus filhos ainda estavam em casa, né? Eu falei assim, gente, sabe quem eu vi hoje na sala? O pastor Aliomar que me batizou. Aí eles, oxe, mãe, eu falei, foi, o pastor Aliomar estava aqui, estava na sala. Aí eu falei, ele tem um bigodão, hoje o bigodão dele já está branquinho, mas ele tinha um bigodão preto, ele era um bigode assim preto, ele pregava, eu lembro quando ele pregava, chegava no púlpito e pregava, eu me apaixonei. As pregações dele, aquela coisa, nossa, eu sentia tanta segurança nas pregações desse pastor, e quando eu vi ele aí, eu fiquei muito feliz. E até você colocou o nome do seu filho, Aliomar. A Leomar, eu coloquei. Aí meu filho diz assim, quando eu fui o ano passado para a Bahia, eles queriam que eu fosse atrás do pastor Aleomar para mostrar esse pastor para ele. Aí eu pedi para o Rogério, Rogério, por favor, se tu puder, faça uma foto do pastor Aleomar, que eu quero mostrar para o meu filho. Aí o Rogério mostrou a foto do pastor Aleomar. Aí eu mandei para minha filha, para ele, eu falei, esse é o que é o pastor Aleomar. Nossa, Agora você está vendo? estou vendo o pastor Aleomar. Está vendo, pastor? A semeadura e a colheita. É, Quantas pessoas influenciadas pelo seu ministério que continuam jogando a semente, que continuam trazendo almas para o reino, só na eternidade, né, pastor? é. Irmã Thalita, Ziane, eu estou aqui emocionado porque imaginando como será o nosso encontro no dia que Jesus voltar. Enquanto a gente estiver subindo para o encontro com o Senhor, a gente vê, nós veremos os nossos irmãos, aqueles que caminharam com a gente durante a jornada aqui nesta terra, e fiquei imaginando quantas vezes nós nos veremos também no reino dos céus, maneira infinita de ver. Deus nos proporciona determinados momentos da vida que eles terminam sendo imperdíveis. Eu, há uns tempos atrás, há uns anos atrás, eu estive na igreja de Aracaju, onde fui pastor por 4 anos. E no final do culto, alguns irmãos me arrodearam e uma irmã me perguntou se eu lembrava dela. Eu não sou bom de nome, mas eu não me esqueço da fisionomia. E eu disse, irmã, já passaram mais de 20 anos, me dê uma dica aqui para eu entender. Ela disse, o senhor me batizou. Quando ela disse, o senhor me batizou, me veio à memória o último sábado de setembro de 1977. Eu batizei a senhora com dois irmãos que eu fui buscar na cidade de Itabaiana. Eles queriam ser batizados na Igreja Central e no batismo da primavera, porque Itabaiana era um grupinho de nada que frequentava, que existia na casa de uma irmã, uma família, e não havia batistério. E eu fui buscá-los para aquela cerimônia de batismo. E ela disse: Você se lembrou? Você se lembrou? Eu disse: Lembrei. Só não me pergunte seu nome. O nome eu não lembro. Mas eu fiquei pensando nisto. E hoje, ao ver o testemunho dessa irmã querida, amada do Senhor, com esses Também foi pequenos. batismo da primavera, também foi batismo da primavera. Lembro. Foi em setembro também. Em que ano, Dezenita, você lembra? Há 45 anos atrás. Isso foi em 78, 79, Foi em 78. Foi 78. batismo, era, dentro do batistério tinha bastante irmãs. Até hoje não sei mais o nome de ninguém, nem conheci mais ninguém, nem sei se você está vivo. Mas foi nessa época. Dona Jana tirou uma foto. Lembra de José do Reis? Sim, Foi lá sim. na casa do Reis que eu estava, foi você que
preencher a minha ficha de batismo. Em Itabuna. em Itabuna, A Igreja Central de Itabuna. a Igreja Central de Itabuna. A senhora não É. imagina a alegria que a senhora me dá com esse testemunho. A Nossa, senhora não pastor, imagina, eu não ganhei o dia, eu ganhei o ano inteiro. E, pastor, colocar o nome do filho, o seu nome. Olha que homenagem. Que homenagem. e meu filho, qual o significado do seu nome? Meu filho até hoje luta por isso. Mas mãe colocou um nome tão diferente no mim. Não sabe nem o significado do nome. Eu falei, meu filho, pelo pastor que me batizou, eu sei que é um nome muito bonito, muito significado. O meu nome, eu costumo dizer às pessoas assim, brincando, o meu nome quer dizer ali o mar, mas é o mar da vida. De Ai, vidro. É o mar da vida, o mar de vidro. É sobre ele que a gente caminha, que a gente vai viver, que a gente vai estar ali com presente o certeza. tempo todo. Meu nome veio da amizade de meu pai com Ah, um jurista político famoso aqui da Bahia chamado Aliomar Balieiro. Eles eram ah, muito amigos e colocou esse nome. E eu não sei como será o nosso novo nome na nova terra, mas nós com certeza. teremos um novo diferente. Mas de uma coisa eu sei: nós estaremos juntos lá, irmã querida, nós estaremos juntos lá. Vai ser uma. E eu vou ficar muito feliz em abraçá-la. Ou Não eu também. sei se ainda neste mundo, nesta terra, porque o É, Senhor está aqui na esquina já chegando, com ou se certeza. lá, mas o fato é que nós nos abraçaremos. A senhora, Eu, a senhora hoje me fez emocionar e encher os olhos de lágrimas de gratidão a Deus, porque para mim hoje se tornou um dia bastante especial, porque eu estou eu vendo a senhora aqui. E eu também. tenho um carinho especial por essa garota aí que está sendo a entrevistadora. O pastor. Sabe que em 78, deixa eu me lembrar, 78 eu fui comportar em Salvador, 79 eu fui na Lancha Luminar em Xique-Xique. Nossa, Então, a Bahia marcou a minha juventude e um dia, lá em Salvador, eu prometi, eu falei, um dia eu vou voltar nessa cidade com meu esposo. Eu não sabia quem seria meu esposo, né? Porque eu amei tanto aquele povo, eu amei tanto aquela cidade, que eu falei, um dia eu vou voltar aqui com meu esposo para que ele possa ver as mesmas coisas que eu vi. Eu comportei na Cidade Baixa, em Itapajipe, Itapajipe. a igreja, ficamos lá, e depois de muitos anos eu tive a oportunidade de voltar com meu esposo para mostrar para ele um pouquinho daquilo que eu vivenciei. E pastor Dido dos Santos, na Lancha Dia do Luminar Santos. 1, Dia do também. Santos. Dia do Então, Santos. marcou Dia do muito a minha Santos. juventude. Dia do eu Santos foi colega de turma de um presidente da conferência da divisão que sucedeu o pastor qual? Deixa eu ver, eu estou vendo aquele homem claro. Toque, Não, sucedeu o outro, pastor. que faleceu faz pouco tempo em Curitiba. Sim, 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 o pastor. Oh, meu pai, estou vendo Ah, ele. Muito missionário, muito ele saía distribuindo artista. folhetos por tudo que era lugar. Ele, Isso. ele, ele testemunhava dizendo que em avião ele saía É. distribuindo folheto, aquele folheto urgente a todas as pessoas no avião quando ele viajava. E, uau, Dido tem umas Viu o nome? experiências muito bonitas, muito lindas. E a Pastor. gente e a gente sempre se deu muito bem e foi um trabalho maravilhoso. A minha mulher trabalhou quando jovem estudante de enfermagem na lancha em São Paulo, mas nunca aqui na Bahia. Pastor Wolf, a gente está falando Pastor do. Wolff, exatamente, Pastor Wolff. Foi o que o sucedeu, que foi colega de turma de Dido. É, E me foge o nome dele aqui. é, Nome de alemão. é. Pastor, o senhor aguenta aí um pouquinho que o senhor vai orar pela irmã Dezenita e por todos nós agora no final, tá bom? Eu só Amém. quero mencionar que a irmã Dezenita aceitou os desafios da Sala 57. E ela tem bonitas histórias desse ministério de desaguar. Ela liga para as pessoas, ela conta a história aqui de uma irmã, da irmã Zilma, que ela teve a oportunidade de ligar para ela, orar com ela,
com essa irmã, e é a irmã Zilma que estava afastada da igreja, Dezenita? Não, não. A Zilma não Não. estava. A Zilma, ela estava assim. Naquele dia, ela estava muito angustiada, ela Isso. estava muito triste. E aí eu fiz uma oração particular, depois eu botei no celular, né? Você quer que eu faça faça uma chamada de vídeo para orar por você? Ela falou sim. Aí eu peguei, fiz a chamada de vídeo, nós oramos, ela desagou em choro, né? Chorou bastante. Disse, você realmente foi Deus que mandou você orar por mim neste momento. Aí ela me contou, Sim. aí nós conversamos um pouco, nos animamos mais, e ela ficou muito feliz. A Cleusa que estava desanimada, fria na fé, e Daí aí você a irmã orou Cleusa por ela. desanimada, eu sempre orava por ela também. E um dia eu fiz a chamada de vídeo e ela agradeceu muito. Ela estava assim, devido aos problemas que ela estava passando assim, de saúde, tudo, ela estava um pouco desanimada nesse dia. Então, Dezenita, você pode afirmar, e você afirma isso no teu testemunho, que a sala foi um divisor de águas para você. Sim, sim, eu Você pude me aprende ver Deus. agora a se relacionar, ter mais comunhão com Deus por meio do Deus Espírito Santo, certo? Isso. E ter mais assim, coragem de orar pelas pessoas através de vídeo, né? É, eu já orava, mas nunca fazia chamada de vídeo para orar pelas pessoas. E aí foi que me criou mais vontade, mais fé, também pregar, né, na minha igreja, que eu tinha vontade de pregar no sábado, mas eu não tinha, não tinha essa coragem de fazer isso. Eu já preguei no sábado também. Eu assisti o sermão do pastor Ademir, né, Ademir Valdini, aquele que diz assim, a coisa tem que acontecer para que outras acontecerão. Isso. Isso aí me deu muita fé, muita força assim, de pregar no sábado. Eu creio Boa que... noite, pastora Leomar. Como vai o senhor? Olha, Então, Irmão. só uma coisinha, Dezenita. É, pastora Liomar, olha que coincidência, que mundo pequeno do nosso povo, da nossa irmandade, daqueles que seguem a Deus. O Senhor batizou a irmã Dezenita e hoje ela é ovelha do meu sobrinho. Meu sobrinho é pastor da Dezenita lá em Guarulhos. Olha que mundo pequeno, né? Eu né? perguntei para ela, quem é o seu pastor? Ela falou, pastor Acílio e o Acilinho, que a gente chama de Acilinho, né? É meu sobrinho e é o pastor que hoje é Dezenita na experiência dela de fé. É Olha, filho do teu irmão ou da tua irmã? ele é filho da minha irmã mais velha, da Tânia, Tá mais bom. velha. E olha só, Aham. que mundo pequeno. Dezenita, eu queria agradecer muito por você partilhar a sua história de fé conosco, a sua história de descobertas, né, dentro do ambiente da Sala 57. E realmente não basta estar aqui ouvindo, a gente tem que desaguar, a gente Você, tem que desenvolver as atividades propostas pela sala, fazer chamadas de vídeo para orar com as pessoas, e distribuir esse link, né? Mandar esse link para as pessoas, para que esse ministério possa avançar e para que a gente possa ver Jesus voltar na nossa geração. Daqui a você, pouco. Esta mensagem que aqueceu o coração do pastor Aliomar, que o moveu como pastor, que fez você ser alcançada lá em Gandu, lá em Itabuna, e que faz com que você agora em São Paulo, em Guarulhos, continue anunciando, continue dando estudo bíblico, continue pregando. E amém, assim é que o reino tem avançado, né? amém. Temos o privilégio de sermos representantes de Cristo. Eu quero Você, agradecer muito pelo seu testemunho, Dezenita, e quero agradecer ao pastor Aliomar, porque realmente, pastor, então, eu diria que são presentes do céu essas oportunidades de Deus dizer: olha aqui, meu filho, o fruto do teu trabalho,
Olha né? aqui, meu filho, você dedicou sua vida e os frutos continuam. E essa influência, pastora Liomar, é intergeracional. A sua influência se estende a gerações. De uma menina que foi batizada no batismo da primavera, que agora conduz os filhos no caminho do Senhor, netos no caminho do Senhor, e essa influência vai se perpetuando, né? O irmão José Reis lá em Itabuna. Que privilégio vai ser o céu, a eternidade. Querido, eu sempre digo, com a fé em Deus, Deus é que tem misericórdia de mim, para que eu dê um abraço no José do Rei, na Dona Jana, e eles em Jeane, tá, acho que mora em Salvador ainda, não sei, o pastor dela mudou de distrito, né? Eu não sei mais, mas eu não estou tendo contato dela. Mas o Ariosto, que é o filho de José do Reis, que mora em Itabuna. Ixi, dá um abraço a todo mundo, desse povo lindo, maravilhoso. Nós Será teremos um, esse enco- privilégio. será o encontro mais extraordinário que a gente vai ter na vida após a volta do Senhor Jesus. Com certeza. Será o Deus, encontro mais lindo, será o encontro mais lindo. é, Como está escrito na Bíblia, lança o teu pão sobre as águas, que depois de muitos dias o acharás. com certeza. Às vezes a gente encontra muito disso aqui. Imagine quando chegar o momento da gente se encontrar no reino dos céus. Eu fico pensando num senhor que estava perto de mim no supermercado, quando eu perguntei para uma senhora que eu nunca vi na vida quanto tempo ela tinha gasto com Deus naquele dia. A resposta dela foi uma resposta assim bem esquisita. Ela olhou assim para mim e com uma cara bem na linguagem baiana, Matalita, ela aquela cara bem descarada, ela disse assim: acho que umas 2 horas, 2 horas e meia, e virou as costas e saiu. Mas um senhor estava ao lado. E ele olhou para mim e disse: Você viu que mentirosa? Ela não gastou nenhum tempo com Deus. É mentira, a cara dela. Mas eu fiquei pensando: o que o senhor quer dizer com isto? E aí iniciamos uma conversa. Mas ele era um pequeno comerciante, estava fazendo compras ali. E eu entendi que a gente não podia ficar muito tempo, e de repente ele diz assim: O senhor se incomoda de orar por mim? E nós nos encostamos no balcão de frutas ali e fizemos a prece, fizemos a oração, pedi a Deus por ele, pedi a Deus intercedendo por ele, para que ele tomasse tempo para estar com o Senhor. E depois nós nos despedimos, eu nunca mais vi o resultado desta oração. Eu não sei o que vai acontecer, mas a gente vai ter muitas surpresas no reino dos céus. E o meu coração ainda está aqui, meio balançado, irmã Dezenita, por vê-la aqui na sala. Por vê-la aqui na sala. E eu estou feliz, muito feliz. Também E dou estou muito, graças a Deus porque a senhora permanece na fé. A graças a senhora, Deus. a senhora também me faz lembrar a mim, porque eu fui batizado nesta igreja com 17 anos. Ah, Na cidadezinha pequena de Itaquara, onde, hum, por ideal, meu pai providenciou, através de amigos políticos, uma escola. O IAN, hoje UniIAN, nasceu na minha cidadezinha natal. ah, E o antigo Instituto Adventista Itaquarense, eu gosto de dizer que Deus levou a escola para Itaquara para ganhar minha família. Meu pai morreu tendo uma visão da volta de Jesus. Ele estava em coma e, de repente, o médico disse que ele não ia sair mais de coma. A minha madrasta estava ao lado e, de repente, ele abriu os olhos e ia falar alguma coisa com ela, quando, de repente, ele olhou a atenção dele foi olhada para cima e ele disse: Vani, eu estou vendo Jesus, eu estou vendo Jesus. Jesus está voltando, Jesus está voltando. Fechou os olhos e morreu. olha só. Foi assim que meu pai morreu. E depois a escola saiu de Itaquara, foi para Cachoeira. Eu lancei a pedra fundamental da construção da UniAN. Que Veja que bem. coisa interessante. Deus tem uns caminhos bastante curiosos. Tem. Então a gente fica assim feliz porque muitas pessoas diziam que eu não ficaria no Evangelho. Eu fui batizado, mas que eu ia sair. O meu irmão mais novo foi batizado um pouco depois de mim, é que permaneceria. Meu irmão abandonou a fé e eu Aí. me tornei pastor. Deixei o Itamaraty
para ser pastor. E Deus Nossa, me conservou até aqui. E ver a senhora aqui, é um presente, né? batizada pequena, isso me dá uma emoção aqui tão grande, um louvor, uma gratidão tão grande ao nosso Salvador. Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Amém, amém. Eu acho que a gente passaria aqui o dia todo conversando, né? É verdade. Mas hoje é o dia de preparação para o Santo Sábado. É, E nós, donas de casa, temos o desafio de deixar tudo em ordem para recebermos o sábado na hora certa. E nós certeza. nos despedir, eu quero dizer, irmã Dezenita, pastora Liomar e todos da sala, eu amo vocês, eu preciso de vocês para ser feliz, vocês são a parte visível de Deus, e eu creio mais em Deus porque vocês existem. E eu peço ao pastor Aliomar que ore por nós, nos despedindo. Também Fala, posso falar. Dezenita, rapidinho, pode falar. Eu amo vocês, toda essa fala que foi de preciso de vocês para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus que vocês existem. Ó, meu abraço. Muito obrigada por compartilhar sua história. Pastor, ore por nós, despedindo-nos. Nós encerraremos logo em seguida, por favor. Irmã Thalita, deixa eu dizer também, eu amo a senhora, preciso da senhora para ser feliz. Aqui nos Estados Unidos a gente diz assim, I love you and I need you that I can be happy. Eu amo você e preciso de você para que eu possa ser feliz. Amém. Thank you. E a gente fica feliz com isso. Vamos orar, vamos orar. Querido Pai, nós te rendemos muitas graças nesta manhã pelo privilégio gostoso, Pai, de ouvir um testemunho desse e de saber que aquela garota se tornou uma serva fiel, que deságua o teu evangelho por onde passa. Não, a terra não permanece seca, a terra vai sendo umedecida e os frutos vão aparecendo do seu desaguar. Louvado seja Deus, porque tu nos usas e tu nos fazes marcar as pessoas com a marca do amor do Senhor Jesus. Nós te damos graças e louvamos a ti, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Que a tua bênção permaneça nesta sala, que a tua bênção permaneça nos corações daqueles que te buscam, que desejam, que sonham, que clamam entre o alpendre e o altar, o derramamento do Espírito Santo, a chuva serôdia sobre esta igreja, para que a gente conclua a tarefa. Permanece conosco, Pai, ouvindo as nossas súplicas, sentindo as nossas dores, as nossas tristezas, às vezes nossas decepções, mas também as nossas alegrias em ter um Pai tão bondoso, misericordioso, em ter um Salvador tão extraordinário, que se humilhou tanto, que foi blasfemado, rejeitado, levado à cruz, a uma morte infame, e tornou a cruz não um instrumento de tortura, mas um instrumento de glória e de salvação. Louvado sejas tu pelo teu amor infinito e incondicional. Louvado sejas tu, Espírito Santo, que trabalha nos nossos corações para que nós permaneçamos no caminho, anunciando a vinda do justo que está ali na esquina, prestes a voltar. Desperta a tua igreja, desperta, desperta, sacode esta igreja, querido Pai, para que a gente conclua a tarefa sob a liderança do teu Espírito e então nos encontremos com o Senhor, para depois nos encontrarmos com nossos irmãos. Como diz o hino, primeiro eu quero ver meu Salvador, antes de ver meu pai, de ver minha mãe, de ver minha filha falecida, eu quero ver Jesus. Nosso sonho é ver o Senhor Jesus, é estar com Ele. Como a gente diz aqui, o restante é acessório. Contemplar o rosto do nosso Criador e Salvador. Que glória será! Que glória será! Despede-nos com a tua bênção. Despede-nos com a continuidade do teu Espírito, para que ao pôr do sol nós te adoremos com o coração cheio de gratidão e de louvor nos lábios por essas coisas todas que a gente ouve nesta sala. Algumas delas tão desconhecidas, tão esquecidas. Mas despede-nos, Pai, para que o nosso sábado seja de fato um sábado de adoração, não apenas de encontro à igreja, mas de adoração. Não apenas de receber bênçãos. A bênção a gente recebe durante a semana, mas que a gente te adore com o coração alegre, feliz, cheio de fé,
de esperança e de certeza na salvação em Cristo Jesus. Abençoa cada um de nós. Abençoa cada líder, cada um que trabalha nesta sala, para que os seus joelhos sejam fortalecidos e então a alegria seja completa por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Temos que Pastora, nos despedir. a Liomar e uma Esther. Pelos filhos, Opa! Mar, Dilma e Esther. Muito obrigada, Dezenita. Muito Obrigada, obrigada, pastora Liomar. Um feliz sábado para vocês, um grande dia na presença do Senhor. E agora, Leilinha, assume o controle para nossa pipoca. Tchauzinho para vocês. Tchauzinho. Leila, eu acho que eu ouvi bom dia com alegria. Eu acho que eu ouvi. Bom dia, com alegria! Muita alegria! Com alegria, bom dia! Alegria. Inscreva-se no canal. Acione Muito o obrigada. sininho. Thaís, bom dia! Thalita, bom dia, Thaís. Bom dia, bom dia, bom dia, Thaís. Nós te amamos, Thaís. Bom dia, Bia! Pastor José Obrigado, Bom dia, Família. bom dia. Leite Vieira. Bom Obrigado. dia, Zé Neide Lima. Bom dia. Tem link. Cristina Laranjeira. Bom dia. A Desinete, bom dia. Mais uma Bom vez. dia, Valdoir. Bom dia, Eduardo. pastor Eduardo Ilo. Zoom. É Maria Bom dia. Bezerra. Antônia Madalena. Bom dia. Morango. Abel. Pizarra. Bom dia. Pereira. Bom dia. Roseni Batista. Bom dia. Rosemary. Bom dia. Rosemeire. Célia. Tia Câmara Lisa, José Alves. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Raquel. Como é que Bom dia, Giovani. Bom dia, Giovani. Dia Noemi. Dia moderador Dia. Lacerda. Mica Lima, Soraya. Irlene Cordeiro, Neide Bezerra, Fernanda. Bom dia, minha querida Isso. Não, viu, Gilma? Bom dia. Não. Bom dia, Mauri. Luciana. Bom dia, Maria. Bom dia, Maria Regina. Bom dia, Maria Lima. Bom dia, Maria Guedes. Bom dia, Maria Ivinal. Bom dia, Maria Aparecida. Bom dia, Beth, minha moderadora. Souza. Bom dia, Márcia Ferreira. Soares, bom dia. Ansioso Bom dia, Lore de Curitiba. Bom dia, Leninha. Bom dia, Juarez. Bom dia, Jorge e Nete. Bom dia, Jonas Silva. Bom dia, Joelma. Bom dia, Janete. Juazeiro. Bom dia, Rogério. Souza. Bom dia, Isabel. Bom dia, com alegria. Francisco, bom dia. Bom dia, com alegria. Raquel, bom dia, Inalda Queiroz, bom dia, Ives, Maria. Bom dia, Leila. Joinha. Sininho. Compartilha. Convida. Hora antes.